Se você chegou a esse vídeo, é porque você quer aprender mais da palavra de Deus. Deixa eu te apresentar uma situação. Você chega na igreja e tem uma irmã ou um irmão novato, aquele que está aprendendo ainda. Então ele chega para você e pergunta: irmão, quando foi que surgiu os primeiros protestantes no Brasil? Você saberia responder? Ou mais, quando foi fundada a primeira igreja evangélica no Brasil? Você responderia com propriedade sobre isso? Outro ponto, sobre o movimento pentecostal no Brasil. Como foi o seu desenvolvimento? Quem foram os seus líderes no começo dessa caminhada? Você saberia responder para esse irmão ou essa irmã? É sobre isso que nós iremos abordar nessa lição, a lição de número 9, que tem por título o avivamento pentecostal no Brasil. Então, se esse tema te interessou, fica conosco, porque depois da vinheta nós iremos estudar mais a fundo esse tema. Roda a vinheta. Graça e paz, meus amados. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer tê-lo novamente conosco aqui para aprender e estudarmos juntos mais um pouco da palavra de Deus. Como eu falei a priori, estamos estudando a 9ª lição, que tem por título o avivamento pentecostal no Brasil. E para fundamentar o nosso tema, eu quero ler com você o nosso texto áureo, a nossa verdade prática e também a nossa leitura bíblica em classe. O nosso texto áureo se encontra lá em Atos, capítulo 19 e o versículo 5 e 6. Acompanhe comigo aí na tela. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Nossa verdade prática nos diz: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Com isso, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra lá no livro de Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 7. Acompanhe mais uma vez comigo aí na tela. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizado então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Tendo dito isso, eu te apresento nesse momento a nossa palavra-chave, e é a palavra Pentecostes. Veja o significado dessa palavra nesse momento. Meus amados, a palavra Pentecostes vem do grego Pentecoste, que significa 50º, em referência aos 50 dias que sucedem depois da Páscoa. No Antigo Testamento e para os judeus, a festa de Pentecostes era uma comemoração exclusivamente dos judeus, feita da última colheita do ano, numa forma de agradecer a Deus pela comida providenciada por ele. Em Atos 2, nós vemos um outro significado entrando aí. Então, quando olhamos para o Pentecostes com base em Atos 2, nós vemos então e lembramos da descida do Espírito Santo como cumprimento da promessa que Deus tinha feito lá em Joel, capítulo de número 2. Com isso, vamos para a nossa introdução e também os nossos tópicos. Fica aí, porque tem muita coisa boa para você aprender nessa lição. Nosso primeiro tópico tem por título: O movimento de Atos se repete no Brasil. Está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, Pentecostes entre os salvos. Segundo,
a plenitude do Espírito Santo e terceiro, chamados por Deus. Pois bem, meu querido, antes de entrarmos nesses três subtópicos primeiro, eu preciso trazer uma introdução para você. Espero que não fique cansativo. E para não ficar essa introdução cansativa, e eu sei que é de fundamental importância, tanto para você aluno quanto você professor, eu quero que você preste bem atenção. Anote, pegue a sua caneta, dê uma pausa nesse vídeo agora, pegue papel, caneta, um lápis, um marca-texto para você anotar, pois fará muito bem para a próxima aula, tanto você professor, mais uma vez, como você aluno. Pois bem, eu vou dividir da seguinte forma essa introdução. Primeiro falando sobre a chegada dos portugueses no Brasil, depois falaremos sobre o catolicismo e então sobre os primeiros cristãos a chegarem no Brasil, para depois entrarmos sobre o movimento pentecostal, tá bom? Para que você entenda todo o processo aqui no Brasil e não fique um vácuo para você poder explicar de forma muito clara para o seu aluno. Esse é nosso objetivo, tornar claro esta lição. Pois bem, em 1500, 22 de abril de 1500, Portugal descobre, se é que você me entende, o Brasil. Ali está à frente Pedro Álvares Cabral, ele e cerca de 1.200 homens ali, 13 embarcações. Eles desembarcam no Brasil, como você sabe, e então começa todo aquele processo que nós já conhecemos aqui. Vale ressaltar que Portugal não só estava atrás de conquistar novas terras, novos povos, mas também de introduzir o catolicismo romano aonde ele chegasse em cada colônia dessa. É por isso que cada colônia dessa era colocado vários padres católicos que trabalhavam ali na catequização daqueles novos povos. Como foi no Brasil, e você que estudou história no seu colégio sabe muito bem do que eu estou falando. Pois bem, quem contribuiu de forma significativa nessa evangelização foram os jesuítas. E os jesuítas eram padres que pertenciam à Companhia de Jesus, criada em 1534 pelo padre Inácio de Loyola. Para você ter uma ideia, esse movimento desses jesuítas era um movimento contra a reforma. Eles foram criados justamente para combater a reforma que estava se iniciando lá de Martinho Lutero, que você bem conhece como cristão. Mas você também sabe que foi em vão. Ninguém conseguiu parar aquela reforma, porque Deus estava no meio daqueles seus servos. Mas foi criado esse jesuíta. Mais à frente, em 1759, o Marquês de Pombal vai expulsar esses jesuítas. Então, cessa os ensinamentos dele aqui no Brasil. Primeiro ponto que eu destaco para você é que o Brasil, a início, é um Brasil que está sendo ali ensinado, desenvolvido no catolicismo romano. Porém, você sabe que os índios tinham sua forma de adorar sua crença e também os negros escravos que estavam vindo da África tinham também a sua cultura afro. Então, o catolicismo foi se juntando com essa cultura dos índios e também dos afro, tornando assim um sincretismo religioso. Não era mais aquele catolicismo puro, mas sim um sincretismo. Pois bem, meu querido, passado essa primeira parte, chegamos em 1817. Em 1817 é autorizado a primeira vez uns irmãos ingleses, note bem isso, a pregar o evangelho aqui no país e a construir não uma congregação, mas uma capelania. Porém, esses irmãos ingleses, em 1817, estavam, resumido, presos para pregarem apenas a funcionários da embaixada, note bem isso, comerciantes, marinheiros e viajantes de passagem pela cidade. Não era para todos os povos que viviam no Brasil, mas para essas pessoas de forma específica. Para você ter uma ideia, o primeiro culto evangélico realizado no Brasil vai acontecer em Nova Friburgo, em 1824. Mas a obra do Senhor continuou e em 1858 vai ser
criada a primeira igreja protestante no Brasil em língua portuguesa. E então nós destacamos duas pessoas muito importantes, Robert Callen e a sua esposa, que é a igreja atualmente chamada como Igreja Evangélica Fluminense. Isso em 1858. Muitos chegam a dizer que a Igreja Fluminense é a primeira igreja evangélica construída no Brasil. No entanto, há relatos e há estudos que em 1630 já se havia uma igreja evangélica. Vale ressaltar que nesse período, em Pernambuco, hoje o que nós conhecemos como Nordeste, quem está no controle são os holandeses. E nesse período é fundada a Igreja Reformada Potiguara, que ficava situada na cidade da Paraíba, no estado da Paraíba, como nós conhecemos hoje. Então, a primeira igreja nós podemos definir como a Igreja Reformada Potiguara. É mais antiga do que a igreja do Robert Callen, que é de 1858. A de Potiguar é de 1630. Tendo dito isto, nós passamos agora para uma outra fase. Por quê? Você viu a primeira fase comigo que tinha só o catolicismo. A segunda fase agora você vê um protestantismo e o catolicismo. Um protestantismo agora reformado, só igrejas reformadas. Depois de Robert Callen, aí vem a presbiteriana, nós podemos perceber a metodista, a batista, os luteranos, vai se abrindo as portas para os demais irmãos. Mais uma vez destacando, só igrejas reformadas. Então temos agora católicos e reformados. Antes era só católico e católicos e reformado. Vá segurando isso aí. Vamos partir agora para o próximo ponto. Agora que eu te apresentei esses dois pontos, eu preciso te falar também do que está na revista, para não fugirmos daqui, tá bom? E o autor vai destacar, primeiro, Pentecoste entre os salvos, e segundo, a plenitude do Espírito Santo. Pois bem, meu querido, note uma coisa, todos que foram batizados no Espírito Santo em Atos dos Apóstolos eram salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus. E esse é um padrão pregado pelas Assembleias de Deus e pela maioria dos movimentos pentecostais. Ou seja, só recebe o batismo quem já é salvo. E mais uma vez aqui ressaltando, o batismo não é a salvação. Salvação é algo à parte. O batismo também é algo à parte. Porque há movimentos por aí que apresentam que a salvação e o batismo são uma coisa só. Mas você já aprendeu aqui comigo em outras lições que isso não é verdade. Outro ponto que o autor destaca é sobre a plenitude do Espírito Santo. E você viu que ele citou aqui os irmãos de Éfeso, quando Paulo esteve lá. E Paulo faz aquela pergunta, olha, vocês já receberam o batismo no Espírito Santo? E eles disseram, nós nem ouvimos falar. Parece o quadro do Brasil. Por quê? Porque eles já eram salvos, mas os irmãos de Éfeso não tinham recebido o batismo. Os irmãos também no Brasil já tinham muito deles salvos, mas ainda não tinham ouvido falar sobre o batismo. E vão ouvir isso através de Daniel Berg e Gunnar Wingre, que é nesse ponto que nós entramos agora, que é o terceiro subtópico desse primeiro tópico, que fala sobre chamados por Deus. Entenda um pouco da história desses dois servos de Deus a partir de agora. Fica aí, vai anotando, tá? Tá gostando desse vídeo? Tá gostando das dicas que eu estou te dando? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você receber as notificações desses vídeos que nós fazemos aqui para o nosso deleite espiritual. Ei, não esquece de deixar o like, porque isso nos ajuda e faz o YouTube entender que você está gostando desse material e que esse material é relevante. Pois bem, sendo bem breve para você, para não comer muito tempo, o primeiro que nós iremos falar é Adolf Gunnar Wingre, mais conhecido como Gunnar Wingre. Em 1903, ele sai da Suécia e vem para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele vai trabalhar como foguista, porteiro e jardineiro. Também vai estudar no Seminário Teológico Sueco da Igreja Batista. E em 1909, ele conclui esses seus estudos. Logo, ele vai ser colocado como pastor em uma igreja em Michigan, lá nos Estados Unidos mesmo.
Lá, a igreja de Michigan propõe mandar ele como missionário para Assam. Assam fica na Índia, mas ele não sente no coração ser o chamado de Deus para ele ir para a Índia. Então ele diz, olha, eu não vou, eu não quero. A sua noiva, porque ele já estava noiva, sabendo disso, acaba com o noivado e então ele segue o propósito de Deus para a sua vida, indo para Chicago. Vingre, saindo da sua antiga igreja, vai para um congresso, uma conferência, na primeira igreja batista da Suécia, uma igreja reformada em Chicago. E chegando lá, gente, não é que ele é batizado no Espírito Santo. A igreja, sabendo do batismo, logo rejeita ele. Então ele vai para uma outra igreja, em 1910, para a Igreja Batista de South Bend, uma igreja indiana que transformou-se numa igreja pentecostal. Com isso, vamos entender agora um pouco sobre Daniel Berg. Gustav Daniel Rosberg, mais conhecido como Daniel Berg, era mais novo do que Gunnar Vingre e veio para os Estados Unidos um ano antes de Gunnar Vingre, ou seja, em 1902. E qual foi o motivo da vinda dele? Nesse período estava acontecendo uma grande crise na Europa. Então ele vem para os Estados Unidos para uma oportunidade de emprego. Chegando lá, o seu primeiro emprego foi trabalhar em uma fazenda, cuidando de animais. Depois, ele vai para a Pensilvânia, onde faz um curso de fundidor e lá trabalha por 8 anos como fundidor para sua manutenção. Mas ele sente saudade da sua terra natal, ou seja, a Suécia, e retorna para lá. E lá, o seu amigo Levis Petrus fala para ele acerca do quê? Do batismo no Espírito Santo. Mas ele não quer ficar na Suécia, quer voltar para os Estados Unidos. E nessa vinda, nesse retorno, ele é batizado com Espírito Santo. Aí você me pergunta, mas Otoniel, Gunnar Vingre e Daniel Berg, como é esse encontro deles? Eles já eram amigos lá na Suécia? Eram familiar? Como assim? Não, meu querido. Daniel Berg e Gunnar Vingre não se conheciam, mas vão se conhecer em uma conferência realizada na igreja de South Bend. E lá, eles juntos irão conversar, irão falar sobre o reino de Deus, sobre os seus desejos missionários. E ali nasce uma grande amizade que irá influenciar principalmente o movimento pentecostal no Brasil. Vale ressaltar que é em South Bend que eles recebem essa profecia dada por Deus de que eles viriam para o Pará. Não sabendo onde era o Pará, eles então vão para a biblioteca de Chicago, pegam o mapa mundi e quando verifica eles encontram aqui no Brasil. Vale lembrar que essa chama que começa a arder no coração deles é imparável. Então eles chegam para a igreja e comunicam que vão para este local. A priori, a igreja não vai dar o apoio para eles e informar eles que não tem dinheiro para manter os servos de Deus. Mas eles estão decididos, determinados que vão. O patrão de Daniel Berg até tenta convencer ele, dizer, olha meu irmão, aqui na cidade há muitas pessoas para evangelizar. Você não precisa ir para tão longe, mas já está decidido. Meu querido, o negócio estava tão certo, era tão de Deus, que no dia que Gunnar Vingre recebe a profecia de que viria para o Pará, Deus revela até o sobrenome da sua futura esposa, ou seja, Frida Vingre, futuramente que seria ela. Veja como Deus trabalha e é organizado em tudo o que ele faz. Com isso, vamos entender o restante do processo. Eu espero que essa aula não esteja sendo cansativa para você, porque é muita informação. Se puder repetir esse vídeo, repita para você aprender, porque talvez você não tenha aprendido isso com muito detalhe na sua aula de discipulado, porque o discipulado traz um panorama geral sobre esses assuntos. Mas precisamos amadurecer, pesquisar e estudar mais sobre o movimento a qual você participa, a qual você prega, para quando você ser questionado, você saber ensinar, passar as informações corretas. Com isso, vamos para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico tem por título
o nascimento de um novo movimento. Está dividido também em 3 subtópicos. O primeiro, a pregação do avivamento pentecostal. Segundo, crescimento e perseguição. E terceiro, curas divinas. Pois bem, meu amado, eles se arrumam, se aprontam, Deus provê a eles o dinheiro para eles viajarem e depois de muito esperar um barco, um navio que viessem aqui para o Brasil, eles encontram e viajam. Então, em 19 de novembro de 1910, eles chegam aqui no Brasil. Você lembra daquela música? Em Belém do Pará, onde começou, né? E tem uma parte que diz, era 1910, Assembleia de Deus. Então, esse hino te faz lembrar a chegada desses servos de Deus aqui no Brasil. Chegando aqui, vale ressaltar que eles não falam português. Não falam português. Eles sentam na praça, ali na praça eles fazem a sua primeira oração aqui no Brasil, e é quando passa um casal que fala inglês, então esse casal leva eles até um pastor. Pastor metodista, que tem por nome Justus Nelson. E esse irmão Justo Nelson vai levar eles, vai apresentar eles ao pastor Batista, aonde eles irão ficar. A priori, vão ficar numa casa tipo um porãozinho, uma casa insalubre, mas é o local que eles têm para ficar. Ali ficam, começam a fazer os seus trabalhos missionários no Brasil. E aqui eu abro outra etapa. A primeira etapa nós estudamos foi a chegada do catolicismo no Brasil. Depois foi a das igrejas reformadas no Brasil. E agora vai começar o surgimento do movimento pentecostal no Brasil. Veja que interessante. Uma curiosidade que eu trago aqui para você é que a primeira igreja pentecostal do mundo foi a igreja que ficava em Copenhague. Isso em 1912. Guarda aí essa informação para você usar na sua sala de aula. Pois bem, começou a pregar o evangelho. E junto com a pregação do evangelho, você sabe que começam as perseguições. Por quê? Porque a igreja tradicional, as igrejas históricas, elas são igrejas cessacionalistas. O que é isso, Otoniel? São igrejas que acreditam que os dons espirituais, o falar em língua, aquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos foi apenas para aquele momento. Já nós, pentecostais, continualistas, acreditamos que são para os nossos dias, para a nossa atualidade, que diz respeito a nós também. Pois bem, quando esses irmãos Daniel Berg e Gunnar Wingre começaram a pregar, começou a acontecer divergência. Os irmãos tradicionais e principalmente a Igreja Católica começou a se levantar contra eles. Alguns irmãos escutaram e ficaram calados. É o caso da nossa irmã Celina de Albuquerque. Não entendia muito bem, mas eu vou orar a Deus para que Deus me dê o discernimento. E na oração, nessa busca por Deus aí, orando, o Senhor batiza a nossa irmã Celina de Albuquerque com o Espírito Santo. Ela é a primeira irmã batizada no Espírito Santo aqui no Brasil. Depois dela, vários outros irmãos também é batizado no Espírito Santo. Com isso, a igreja batista a qual eles faziam parte, chamam eles para uma reunião. E nessa reunião, então chega um acordo. Olha, aqueles que decidirem ficarem com os irmãos Daniel Berg e Gunnar Wingre, que naquele momento estavam sendo considerados como uma seita, podem se retirar. E naquele momento, 19 irmãos vão embora junto com Daniel Berg e Gunnar Wingre. Não tendo para onde ir, esses irmãos então vai fazer da casa da nossa irmã Celina de Albuquerque a nova igreja. Eles começam ali pregando o evangelho, anunciando Daniel Berg, Gunnar Wingre e os 19 irmãos. Mas aí é uma coisa interessante, porque depois eles vão se mudar para um prédio que adquiriram na Avenida São Jerônimo, 224. Isso foi inaugurado no dia 11 de maio de 1918. Inclusive, essa é a data oficial da fundação das Assembleias de Deus no Brasil, com registro jurídico e tudo direitinho. Note aí, 11 de maio de 1918. Ali é considerada, porque você sabe que a priori o nome dado
para esses novos irmãos, essa nova igreja, foi Missão da Fé Apostólica. Então, em 1918, no dia 11 de maio, é a data oficial de fundação das Assembleias de Deus. Aí, meu querido irmão, começou a crescer. Os irmãos começaram a pregar, disposto, cheio do Espírito Santo, uma chama que ardia dentro deles e não parava. E então a perseguição se multiplicou. Para você ter uma ideia, muitos irmãos, há relatos que há culto que eles estavam ali e a igreja foi apedrejada. Eles tiveram que fugir. Em alguns locais, negaram até o leito dos filhos pequenos daqueles irmãos. Para você ter uma ideia, os batismos estavam acontecendo noturno, 11 horas da noite, por causa da perseguição. E de certa feita, quase que Gunavingre é esfaqueado. Se não fosse a irmã Celene Albuquerque que tivesse pulado na frente para defender aqueles irmãos, talvez tivesse acontecido alguma coisa. Mas Deus protegeu os seus servos e nada aconteceu. Mas vários acontecimentos e vários relatos é narrado desses irmãos, de momentos difíceis que eles passaram. Passaram, mas não desistiram. Veja, quanto mais perseguição, mais crescimento. Perseguição, crescimento. E mais, curas, milagres começaram a acontecer no meio do povo. Meu querido, ninguém detém. Já diz um hino muito famoso da nossa igreja, ninguém detém a obra santa. Essa causa é do Senhor. Para você ter uma ideia, Gunavingre, no seu diário do pioneiro, uma obra escrita por ele, ele vai narrar a seguinte coisa. Eu quero narrar para você, porque é tão maravilhoso. Ele diz, olha, uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar foi curado e veio depois para o nosso culto. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha tido seu corpo inchado foi curado. E também o quê? Batizado com o Espírito Santo. Foi curado e batizado. Uma outra feita, um homem pega nos seus braços o seu filho que tinha acabado de morrer, pede a Deus, clama a Deus e então Deus ressuscita, torna a vida do seu filho. Sua esposa, vendo aquilo, se rende aos pés do Senhor e aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Tudo isso está narrado no Diário de um Pioneiro, escrito por Gunavingre. Vale muito a pena você ler. Meu querido, isso são apenas um resumo do que aconteceu nessa história. Houve perseguição? Houve. Mas houve crescimento, houve graça, houve curas divinas. Meu querido, não se espante com a perseguição. Não se espante com as provas. Não desista com as lutas. Siga em frente. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o seu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. Meu querido, esses irmãos passaram por momentos difíceis, mas a graça de Deus sempre esteve com eles. E a chama do Espírito Santo nunca se apagou na vida deles. Isso foi o tição que sempre deixou eles aceso, com ousadia e com autoridade para pregar o Evangelho. Com isso, vamos para o nosso terceiro e último tópico. Nosso terceiro e último tópico tem por título a expansão do avivamento pentecostal. E está dividido em 2 subtópicos. O primeiro, o modelo centrífugo. E segundo, um crescimento acentuado. O que é um modelo centrífugo, Otoniel? O modelo centrífugo é aquele modelo de crescimento de dentro para fora. Deixa eu deixar para você mais claro. Jesus, quando fala para os seus discípulos em Atos, capítulo 1, ele diz assim, olha, vocês vão pregar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Veja, de dentro para fora. O modelo de evangelismo das Assembleias de Deus foram assim no começo. Eles se fundavam na igreja ali, naquela cidade, depois alcançava os bairros,
os vilarejos, os sítios, em todas as regiões. Para você ter uma ideia, há mais Assembleia de Deus em locais que até ainda as ações públicas, sociais, ainda não chegou. Tem uma igreja lá que dá apoio e ajuda também no social. Como houve um crescimento. Então, era um tipo de evangelização, um modelo de evangelização que alcançava do letrado ao iletrado, do rico ao pobre, do negro ao branco, sem distinção de cor. Como houve aquele avivamento na Rua Azusa. O avivamento na Rua Azusa quebrou esse paradigma, quebrou essa distinção que era muito grande, racial, nos Estados Unidos, entre o negro e o branco. Naquele local da Rua Azusa, o negro e o branco estavam juntos, adorando ao Senhor e pedindo a Deus o seu avivamento. Pois bem, meu querido, outro ponto que eu destaco para você, que é esse modelo centrífugo, não é um modelo que busca irmãos em outras igrejas, como há igrejas por aí, que tentam pescar no aquário dos outros. Não. É aquele modelo que vai buscar o perdido lá fora e chama ele e convida ele para conhecer a Jesus. E você sabe muito bem que um desses modelos, ou um dos métodos desse modelo, é o evangelismo ao domingo, é o culto nos hospitais, é o culto nas prisões, é tantos outros modelos, é o culto doméstico incentivado, pelo menos no começo era assim incentivado entre as famílias, e também o culto na casa dos irmãos, o que nós chamamos de ponto de pregação. E isso foi fundamental para a disseminação do movimento pentecostal no Brasil e o seu crescimento respectivamente. Pois bem, chegando ao nosso último tópico, um crescimento acentuado, aqui nós não estamos falando de igrejas que incham, porque no Brasil há igrejas que você olha e diz, quanta gente, mas só gente visitando, não são membros. Isso não é crescimento, é inchaço. Estamos falando aqui de crescimentos verdadeiros, de realmente membros ativos, servos de Deus que estão ali colaborando com a obra e fazendo a obra do Senhor. É diferente. Para você ter uma ideia, no último censo do IBGE no Brasil, cerca de 42 milhões de pessoas eram cristãos. E entre esses 42 milhões, 22,5 milhões eram de assembleiano. O maior número de assembleianos no mundo. Você sabe que o movimento pentecostal é o maior movimento do mundo. A guisa de curiosidade para você, eu trago o ranking, pelo menos desse último censo que houve das Assembleias de Deus em 2009. E o ranking era o seguinte: Brasil, 22,5 milhões de assembleianos. Coreia do Sul, 3,1 milhões. Estados Unidos, 2,9, Nigéria 2,8, Angola 2,2, Gana 1,7 e Moçambique 1,6. Isso é dados de 2009 e você sabe que o IBGE está concluindo esse ano os dados, então veremos um número bem maior de cristãos e de pentecostais aqui no Brasil. Meu querido, eu encerro aqui esse vídeo e espero que você tenha aprendido um pouco. Eu sei que é muita história para pouco tempo. Eu tentei resumir o máximo e espero que eu tenha alcançado e te feito entender um pouco. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e eu te espero na próxima lição. Forte abraço!